Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: o discurso que eu considerei inaceitável de um treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, fez também para os jogadores. Não foi só com a imprensa, não foi só jogando do vestiário para fora. Foi também para os jogadores do Palmeiras. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre um trecho do documentário Acesso Total Palmeiras e que, para mim, torna ainda mais inaceitável o Abel ter jogado a toalha no Campeonato Brasileiro da forma como ele fez. E eu quero falar sobre isso. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, toda uma bagagem de estatística que você consegue ter de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o app do Flash Score, só vir no primeiro comentário fazer o download. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira e tá repercutindo demais nesse fim de ano no Brasil, aqui no futebol brasileiro, no momento em que não tem jogos aqui no futebol brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro acabou tudo que estava sendo disputado e a galera esperando aí começarem os estaduais ali na primeira quinzena no finalzinho, no meio de janeiro, e no dia 28 de janeiro tem o início do Campeonato Brasileiro. E aí tem sido muito repercutido um documentário que foi feito pelo Sport TV, pelo Globoplay, com os bastidores do Palmeiras no ano, né? Essa série Acesso Total, ela já foi, já teve como pauta, já teve como personagem vários clubes do Brasil. E em 2025, o clube que foi escolhido foi o Palmeiras. E aí, eu imagino que isso tenha sido acordado. O Palmeiras fez esse acordo com o Grupo Globo para acompanhar os bastidores do Palmeiras ao longo de 2025. E eu não sei qual foi o tipo de negociação que foi feito, porque mesmo diante de um ano em que o Palmeiras não ganhou título, mesmo num ano em que o Palmeiras disputou vários títulos até o fim, mas acabou não ganhando nenhum desses títulos, e para piorar, perdeu um Campeonato Paulista para o seu maior rival, para o Corinthians, foi eliminado pelo seu maior rival, o Corinthians, na Copa do Brasil, da qual o Corinthians foi campeão, e perdeu os dois principais títulos do futebol para um clube brasileiro, para o Flamengo, que é um clube que virou uma espécie de rival recente do Palmeiras. Isso tornou o ano do Palmeiras um ano muito complicado de se absorver, muito complicado de se entender, ainda que um clube que brigue pelos títulos da forma como o Palmeiras brigou, não tenha nada de vergonha, não tenha nada de problema nisso, né? Você brigou, esteve perto ali, então não dá para você dizer que o trabalho foi uma porcaria ou o trabalho foi vergonhoso, mas na prática o Palmeiras não conseguiu ganhar os títulos, aliás, não conseguiu ganhar nenhum título e não conseguiu ganhar os títulos que se propõe e os títulos que a gente imagina que o Palmeiras vai vencer. E mesmo assim, esse documentário, Acesso Total Palmeiras, foi veiculado e isso tem gerado ali muito debate, tem gerado uma reação muito pesada do torcedor do Palmeiras, tem gerado muita gozação, muita zoação de torcedores rivais. E aí, eu não posso veicular trechos desse documentário do Acesso Total aqui, então eu queria falar especificamente de um pedaço que foi reproduzido aqui na internet pela galera do Planeta Futebol, que retrata especificamente o
o pós-jogo do Palmeiras 0, Fluminense 0, jogo da reta final já do Campeonato Brasileiro. De novo, eu não sei qual o tipo de contrato que o Palmeiras assinou. Imagino que para esse material estar sendo veiculado, imagino que o contrato ele era um contrato em que o Palmeiras não tinha ingerência ou não tinha possibilidade de impedir a exibição desse conteúdo, né? Uma vez que o Palmeiras assinou, uma vez que estava gravado, uma vez que houve investimento na produção desse conteúdo, com bastidores, com acesso total, como diz o nome da série, eu imagino que o Palmeiras não teria condição de impedir a exibição. E aí tá indo o conteúdo tá indo ao ar e tá trazendo algumas situações, algumas percepções esquisitas ali do que foi o ano do Palmeiras. Eu queria destacar esse trecho aqui que a galera do Planeta Futebol trouxe em texto, que diz o seguinte: Abel Ferreira para os jogadores no vestiário após Palmeiras 0, Fluminense 0 pelo Brasileirão, tá? Esse jogo foi um jogo disputado no Allianz Parque, no dia 22 de novembro. Depois desse jogo, o Palmeiras ainda tinha 3 partidas a serem disputadas. O Palmeiras ainda tinha o jogo contra o Grêmio fora de casa, ainda tinha o jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa e o jogo contra o Ceará fora de casa. Desses 3 jogos, ele perdeu para o Grêmio e ganhou de Atlético Mineiro e do Ceará, ambos fora de casa. Esse jogo contra o Fluminense, no dia 22 de novembro, foi o segundo 0-0 seguido do Palmeiras em casa e foi o terceiro jogo sem vencer do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha perdido para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro, tinha empatado com o Vitória no Allianz Parque em 0-0 e empatou com o Fluminense 0-0 no Allianz Parque, com o Fluminense jogando bem melhor do que o Palmeiras. E aí depois disso o Abel falou o seguinte: não vos posso enganar nem mentir. O campeonato brasileiro, muito difícil, e nós não temos energia suficiente para gastar nesta competição até o fim. Não temos energia, não temos. Isso já se viu nos últimos 2 jogos. E aí, imagino que ele estava se referindo ou ao próprio 0-0 com o Fluminense e o 0-0 contra o Vitória, no Allianz Parque, ou o 0-0 com o Vitória e a derrota para o Santos por 1-0. Jogar a cada 2 dias. Não temos, não conseguimos. Ele fala 3 vezes não conseguimos. Fechado, dando a entender que o Campeonato Brasileiro estava fechado em favor do Flamengo. E vos digo isso de coração: não vamos mais gastar energia nesta competição. Essa foi a fala do Abel Ferreira depois do jogo contra o Fluminense na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nesse momento o Palmeiras estava 4 pontos atrás do Flamengo. O Palmeiras estava 4 pontos atrás do Flamengo no campeonato. Eu me lembro que na ocasião, depois do jogo contra o Palmeiras, eu estava ao vivo no Prorrogação na TNT Esportes, no YouTube da TNT Esportes, nas mídias sociais da TNT Esportes, e falei que achava a fala do Abel, que foi a entrevista coletiva no pós-jogo contra o Fluminense, e na entrevista coletiva falou algo do gênero, dizendo: o campeonato acabou, o campeonato está entregue, nós não vamos mais brigar pelo campeonato, não dá mais pra gente ganhar e tudo mais. Ele falou coisa desse tipo. E isso abertamente na entrevista coletiva. E eu, ao vivo, falei: é inaceitável ouvir um treinador do Palmeiras, é inaceitável ouvir um técnico que sabe o que é o Palmeiras, que conhece o que é o Palmeiras, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, ele entregar os pontos assim. Isso não é a história do Palmeiras.
Isso não é a tradição do Palmeiras. Eu me lembro que falei isso, me lembro que muita gente, inclusive muitos palmeirenses, concordaram comigo. Muitos palmeirenses me atacaram dizendo que eu não tinha nada que falar do Palmeiras, que eu não sei o que é ser Palmeiras, que o Abel tinha razão e que o Abel estava querendo jogar com a final da Libertadores e tudo mais. E eu me lembro que eu falei duas coisas. A primeira: é inaceitável você falar isso, mesmo que o Abel, no jogo seguinte contra o Grêmio, queira botar time reserva. Mesmo que ele queira botar time reserva, e eu achava razoável, e eu achava legítimo colocar time reserva contra o Grêmio, porque era o jogo anterior à final da Libertadores, mesmo que fosse para colocar o time reserva, que era uma coisa com a qual eu concordava. Inclusive achava também que tanto o Abel quanto o Felipe Luiz deveriam colocar reservas no jogo anterior a final da Libertadores. Mesmo que fosse para colocar reservas, ele não poderia jogar os pontos assim. Ele poderia até dizer: eu vou preservar o time para a final da Libertadores, mas vou entrar contra o Grêmio para ganhar o jogo, porque eu não dou o Campeonato Brasileiro como perdido. E aí, uma outra coisa que eu falei eu acho isso da mesma forma. Eu penso que isso é assim, independentemente do Palmeiras ganhar ou não a Libertadores da América. Que na ocasião ainda faltavam 7 dias para a disputa da final da Libertadores. Então eu falei essas duas coisas. Mesmo que fosse para colocar time reserva, eu acho que o Abel... É inaceitável que o Abel entregasse os pontos daquela maneira, com 9 pontos a serem disputados, e disse que isso eu ia continuar achando assim, mesmo que o Palmeiras eventualmente fosse campeão brasileiro. E aí, nesse programa, no prorrogação lá no site da TNT Sport, no YouTube da TNT Sport, a Tainá Espinosa, que estava comandando, ela falou: mas isso pode perfeitamente ser uma fala do vestiário para fora e ele ter falado outra coisa do vestiário para dentro. E eu falei: pode ser, mas mesmo assim considero inaceitável um técnico de um time como o Palmeiras passar a sensação e passar a mensagem de que o Palmeiras entregou os pontos. E agora, com esse documentário, com esse conteúdo do Grupo Globo, Acesso Total, a gente vê que o discurso não foi só do vestiário para fora. O discurso não foi só para enganar quem está na entrevista coletiva, quem está vendo a entrevista coletiva. O discurso foi o mesmo para os jogadores. Ele entregou os pontos para os jogadores. Então, assim, para mim é algo ainda mais inaceitável. Não pode um comandante, não pode um treinador bom como é o Abel Ferreira, um treinador que tem uma capacidade de mobilização imensa como o Abel Ferreira, um treinador que consegue fazer o jogador acreditar naquilo que ele está falando. Não é aceitável que um treinador entre no vestiário e diga para os jogadores: não dá mais pra gente, não dá, não temos energia, o campeonato está fechado, não conseguimos. Eu considero isso inaceitável. Eu considero isso um discurso que não dá para você conceber o técnico do Palmeiras, com o estágio que está o Palmeiras, com a tradição que tem o Palmeiras, com o histórico que tem o Palmeiras de não se entregar, um treinador virar público e no privado para os jogadores entregar os pontos dessa maneira. Então, assim, para mim, se eu já achava inaceitável ele falar isso da porta do vestiário para fora, para mim é inaceitável em dobro ele falar isso da porta do vestiário para dentro. Qual o espírito que os jogadores do Palmeiras entraram no jogo contra o Grêmio? O jogo contra o Grêmio, o Palmeiras sai na frente, o Palmeiras, se ele ganha aquele jogo, o Flamengo naquela própria rodada, o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro. E empatou com o Atlético Mineiro na última bola. Se o Palmeiras ganha aquele jogo, ele entraria nas últimas 2 rodadas 2 pontos atrás do Flamengo, com o Flamengo tendo que jogar a última rodada contra o Mirassol, fora de casa. Um jogo difícil, um jogo que a gente não poderia cravar que o Flamengo ganharia na situação dos dois com a corda esticada. O Flamengo até empatou lá com o time reserva, com o time B.
Mas não dava pra gente dizer. Então, assim, inaceitável, na minha modesta opinião, um treinador com o gabarito do Abel dizer pros jogadores que não dava mais, que ele tinha largado de mão o campeonato. Isso pra mim é algo preocupante até. Porque você... mas era muito difícil, o Flamengo tava com 4 pontos de vantagem. Tava. Mas a tradição, a história do Palmeiras, e eu não sou palmeirense, vocês sabem, a história do Palmeiras de superação mostra que o Palmeiras nunca foi um clube de se entregar. E o Abel entrou no vestiário e falou pra todo mundo, de novo, independentemente se ele ia colocar time titular ou reserva na arena do Grêmio, ele baixou o moral de todo mundo que tava ali. Ele falou pra todo mundo, independentemente de quem vai jogar, façam o que vocês quiserem, porque não vai dar, nós não vamos conseguir, eu não acredito. Então, assim, pra mim já tinha sido uma coisa que eu não acreditei que eu tava ouvindo o Abel falar na coletiva. E agora, com acesso total, pior ainda ver o Abel falar isso para os próprios jogadores. E aí tava encerrada a coisa, né? Tava encerrada a coisa. E olha que o Palmeiras ainda ganhou do Atlético Mineiro na rodada 37 e ainda ganhou do Ceará fora de casa, rebaixando o Ceará na rodada 38. Então, assim, isso me deixou estarrecido, porque eu acreditava ainda que o Palmeiras, o Abel teria falado coisa diferente para os jogadores. Para os jogadores ele teria dito, vou botar um time reserva contra o Grêmio, mas vocês vão para lá porque a gente vai ganhar e a gente vai ser campeão ainda. Acredito nisso. Mas não foi isso que ele fez. Muito torcedor do Palmeiras revoltado com vários trechos desse documentário e também com essa fala. O Abel teve seu contrato renovado, vai ficar até 2027. Acho que, num geral, o trabalho dele é muito bom, mas isso me deixou bem assustado. O nível de desmobilização e o nível de declaração completamente diferente do contexto da história do Palmeiras que o Abel Ferreira falou nesse vestiário pós-jogo do Fluminense. Quero te ouvir. Concorda comigo? Diz aqui embaixo nos comentários. Eu tô exagerando? Não é pra isso? Diz aqui embaixo nos comentários, não tem problema nenhum. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que tá nele, baixa o app do Flash Score totalmente de graça, você não paga nada, nem pra baixar, nem pra usar o Flash Score, é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.